Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Queridos irmãos, boa noite, que todos estejam bem. É com muita alegria que iniciamos mais uma reunião fraterna, mesmo que à distância, na casa da irmã Lina. Esperamos que estes breves momentos nos ajudem a manter firme nossa ligação com o mais alto. Por isso, agradecemos a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima por toda a sustentação que nos dão todos os dias. Agradecemos também à irmã Lina, aos caboclos, aos pretos velhos e a todos os irmãos de luz que nos acompanham neste nosso trabalho. Assim, cheios de gratidão e de humildade, pedimos permissão para o início das atividades de hoje. Que elas tragam a paz, a tranquilidade e o esclarecimento que o nosso coração mais esteja necessitando neste momento. E que, com a fé fortalecida, possamos firmar nosso pensamento no positivo e usar essa força que recebemos para colocar em prática os ensinamentos generosamente divididos conosco pela espiritualidade. A lição do Evangelho de hoje será trazida pelo Sr. Odair. Na sequência, ele fará as vibrações desta noite. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja convosco. Prezados companheiros de jornada, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro A Gênese, editado por Allan Kardec em 1868, portanto, há 152 anos. O tema, então, de hoje é Os Tempos São Chegados. Vamos ver o que nos diz Allan Kardec.
Os tempos são chegados, dizem-nos por toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Então, isso significa que em 1868 foi anunciado pelos espíritos superiores que a Terra seria elevada na escala dos mundos, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, mas que, para isso, grandes eventos iriam acontecer. Os espíritos superiores nos informaram também que tudo é harmonia na criação, que tudo revela uma previdência, nada é por acaso, e as coisas que iriam acontecer teriam razão de ser. O globo terrestre, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E também progride moralmente pela depuração dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação, que é o planeta Terra, está em relação direta com a do habitante, que é o ser humano. Quando a humanidade estiver madura para galgar mais um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Nós temos ainda mais 3 informações importantes. Primeira, as leis de Deus são eternas e imutáveis. Segunda, o movimento progressivo da humanidade é inevitável. Terceira, Deus vela incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos pormenores conforme as suas atribuições, e também de acordo com seu grau de adiantamento. Então, nós concluímos que o universo ele é conduzido por um número incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte sob o olho do soberano mestre, que é Deus. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa perfeita ordem. Então, entendemos que não estamos abandonados ao acaso. Há um ser, que nós chamamos de Deus, que governa o universo. Um ministro que governa o planeta Terra. Aquele que habitou entre nós, chamado Jesus, que é assessorado por uma pleiade de espíritos superiores que zelam por nós. Como ocorre atualmente, também em 1868, a humanidade já tinha progredido bastante. Os homens, por sua inteligência, haviam chegado a resultados que não tinham jamais atingido, com respeito às ciências, às artes e o bem-estar material. Mas restava-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que era o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens. É a elevação dos sentimentos e, por conseguinte, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho.
São palavras de Kardec. É preciso destruir tudo o que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Ele alertou ainda que o período que iríamos entrar marcaria uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que está sendo elaborada, planejada pelo alto, seria o complemento necessário, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Entendemos agora que não se trata do fim do mundo, como alguns acreditavam, nem outra crendice qualquer, mas de uma transição planetária. Kardec já afirmava que a renovação não seria limitada a um local, a um povo, a uma raça, mas seria um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas deveria se estabelecer. O objetivo era, e é, que a nova geração se encontre animada de ideias nobres e sentimentos distintos, melhores da geração presente. Kardec anunciou também que haveria conflitos de ideias, e desses conflitos nasceriam forçosamente perturbações temporárias, até que o equilíbrio fosse restabelecido. A marcha progressiva da humanidade se dá de duas maneiras. Uma gradual, lenta, insensível, que se produz por melhoramentos sucessivos de costumes, as leis, os usos. Outro por movimentos relativamente bruscos, rápidos, que fazem transpor em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. Um mundo novo deverá sair das ruínas do velho mundo. O caráter, os costumes, os usos, tudo deverá ser mudado. É que surgirão os homens novos e mais regenerados. Chegou a hora do homem não caminhar mais na cegueira, de saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Saber que seu ser não é limitado a uma existência efêmera. Saber que a vida espiritual nunca se interrompe pela morte, que já viveu e que reviverá ainda, e que de tudo o que adquirir em perfeição pelo trabalho, nada estará perdido. Saber que encontra em suas existências anteriores a razão do que é atualmente. E, do que o homem fizer atualmente, pode concluir o que será um dia. A vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modelos de existência que se alternam para o cumprimento do progresso. O homem progride sem cessar, a princípio através de várias gerações no mesmo mundo, e em seguida de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, também nos alertou a respeito da crise da humanidade, desta vez através de uma metáfora. O progresso intelectual, Emmanuel definiu como homem material. E o progresso moral, Emmanuel chamou de o homem espiritual. Ele nos alerta para uma defasagem enorme que ocorre atualmente entre o homem material e o homem espiritual. A evolução tecnológica da humanidade foi enorme no passado recente, em todas as áreas do conhecimento. No entanto, a evolução moral
não deu conta de acompanhar esse grande avanço da ciência. Não deu conta. Essa é a crise que hoje abala a humanidade. Essa defasagem existente entre o homem material e o homem espiritual. Então, há necessidade de acelerar a evolução moral para que seja encontrado o equilíbrio. A humanidade que hoje povoa toda a Terra tornou-se consumista, predatória, materialista. A evolução humana, no seu todo, ela é inevitável. Mas há esse descompasso entre o homem material e o homem espiritual. Então, alguma coisa tinha que ser feita pelo governador planetário. E então veio essa crise que nós podemos chamar de crise de crescimento, como ocorre quando nós crescemos. Pela qual nós estamos passando, que abalou os alicerces de todas as pessoas em todas as nações, que foi através de uma pandemia. Mas é normal que toda crise de crescimento, como ocorre na adolescência, produza angústia, porque gera mudança, produz dor, produz agitação, que pode até converter-se em violência. Então, prezados companheiros, para concluir, o que ocorre é que a humanidade está evoluída intelectualmente, mas ela está atrasada moralmente. Então, há essa necessidade de um avanço do homem espiritual para adentrarmos num mundo melhor, no mundo de regeneração. Sem esta condição, não poderemos transformar o planeta num mundo de regeneração. Vamos agora às nossas vibrações. Vamos nos concentrar na ajuda ao próximo, vibrar amor, doando o que cada um tem de melhor aos necessitados. Vamos vibrar inicialmente por todos aqueles que nestes momentos de angústia estão num leito de dor. Principalmente aqueles que estão adoecidos por coronavírus, pedindo a misericórdia do Cristo, o alívio das dores, o alívio da falta de ar. E, se possível, a cura desses nossos irmãos, mas que seja sempre feita a vontade do Pai. Vamos vibrar também pelos trabalhadores encarnados da área da saúde, para que possam contar com toda a proteção divina. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, do mundo espiritual, que estão trabalhando em todas as frentes, em todas as nações. E pedimos ao Pai que os ilumine cada vez mais. Vamos vibrar pelos idosos, desamparados, pelas crianças abandonadas, pela juventude transviada, pelos moradores de rua, pelos presidiários. Vamos vibrar pela paz mundial, pelo nosso Brasil. Vamos envolver esta grande nação
com a luz de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos governantes, vibrar para que haja entendimento político e que todos eles se voltem para o nosso problema maior que hoje nos aflige. Vamos agora vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que estão necessitados e vamos vibrar finalmente por nós mesmos, pedindo ao Pai que nos ajude a trilhar sempre pelo seu caminho reto de evolução, de crescimento e de luz. Assim seja, graças a Deus. Assim, encerramos o encontro desta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e por toda a graça que recebemos. Que nosso Mestre Jesus siga nos abençoando com sua paz e seu amor. Boa noite, fiquemos todos com Deus.